Fala aí, desenhista, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e hoje vamos estar aprendendo a como tá colorindo dentes realistas, é isso mesmo. Eu sei que para muitos esse assunto aqui não é tão importante, mas eu vou estar te mostrando que esse é um dos principais erros que os desenhistas iniciantes cometem ao estar começando no desenho realista colorido. Então, sem enrolação, vamos lá que eu vou estar te ensinando a como tá sombreando, a como tá colorindo esses dentes aqui dessa imagem de referência. O link está aqui na descrição, caso você queira estar desenhando junto comigo essa imagem de referência. E agora vamos estar começando aqui a estar dividindo esses dentes com lápis marrom. Vou estar usando o da Faber-Castell, linha escolar aqui. E você pode estar usando qualquer outra marca que você tiver aí para a gente estar colorindo juntos, beleza? E como eu disse anteriormente, esse é um dos principais erros que os desenhistas iniciantes cometem ao estarem desenhando dentes ou a estarem colorindo eles. É deixar totalmente branco, igual o branco da folha, sem estar jogando nenhum sombreado, sem estar jogando nenhuma cor. Aqui na nossa imagem de referência que a gente observa aqui do lado, a gente nota que ele não é totalmente branco, ele tem um tom amarelado, que é no caso o areia que a gente vai estar usando aqui para dar esse tom amarelado. Mas também a gente nota ali que tem um tom de cinza, a gente pode estar usando prata aqui, tem alguns tons de marrom nesse dente, então você nunca deve estar deixando totalmente branco, porque senão vai ficar muito artificial. E no final desse vídeo você vai notar a grande diferença de antes da gente não ter colorido, da gente ter apenas dividido os dentes no meio, né, com o lápis marrom, e depois quando a gente jogou mais cor, jogou sombreamento. Beleza? Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai estar virando uma chave e você vai estar evoluindo muito mais no nível do seu realismo a partir de hoje. E aqui, sem segredo nenhum, com o lápis areia, eu vou passando ele bem fraquinho nesses dentes aqui. Eu não tô forçando muito, assim como eu não forcei muito o marrom para estar dividindo eles no meio. E agora vamos estar usando aqui o lápis prata para a gente estar começando com um sombreamento mais intenso. Só que mesmo assim, de começo, eu vou começar a estar colorindo bem devagarzinho, sem estar colocando muito peso na mão, para a gente ir subindo aos pouquinhos os tons aqui, até porque a gente nota que esses dentes eles não são muito escuros, certo? Então é muito importante a gente estar aumentando os tons devagarzinho. E agora novamente com o lápis marrom, eu venho aqui fazendo um sombreamento. A gente nota que esse último dente que eu estou colorindo aqui, ele é mais escuro, porque ele está mais profundo na boca. Então recebe menos luz do que esses da frente. Então é muito importante você ter essa noção, você observar a referência e notar o que ela está pedindo, certo? E agora vamos estar aqui mudando de lápis novamente, vamos estar pegando o lápis da cor prata para mim estar fazendo um sombreamento. Você nota que eu vou fazendo esse sombreamento mais no canto, que seria a divisão de cada um dos dentes, e o meio eu procuro estar deixando um pouquinho mais branco, certo? Então a gente vai estar fazendo um degradê em cada um desses ligamentos, sempre puxando para o meio do dente. Aí no meio a gente vai soltando ainda mais o peso da mão para a gente estar deixando uma área mais iluminada, porque a gente nota ali na referência que é mais a raiz do dente, onde começa ali embaixo, que é um pouquinho mais escuro, e conforme vai chegando para cima, vai ficando um pouquinho mais claro, certo? E agora vamos estar mudando novamente de cor aqui, vamos estar usando o lápis marrom novamente, para mim estar reforçando um pouquinho mais essa parte aqui do meio do dente dele, né? Tá vendo esse dente aqui bem no meio, essa divisão? A gente nota que é um pouquinho mais escura, então eu tô forçando um pouquinho mais o marrom aqui, e agora eu vou começar a reforçar mais essa divisão dos meios aqui, onde eu vejo que perdeu o contraste, porque conforme a gente vai jogando cor, é normal tá perdendo, como se diz, saturação, nitidez, e também o contraste das cores. Então a gente sempre tem que ir reforçando depois, isso é super normal. E é muito importante que você use o lápis bem apontado nessa parte da divisão aqui do meio, porque é uma parte bem fininha que você tem que fazer. Você tem que tomar cuidado para não estar fazendo muito escuro, senão vai ficar bem artificial, vai estar parecendo aquele contorno de anime, sabe? Por isso se atente bastante nessa divisão, use o lápis bem apontado e veja como é que eu tô fazendo aqui no meu desenho para você tá fazendo no seu aí também. E agora eu usei o lápis areia e vou mudar para o lápis amarelo canário, porque a gente vai ter que dar um tom mais intenso de amarelo, porque eu tô vendo que o areia não tá dando conta pra gente tá fazendo igual a nossa imagem de referência.
E de maneira bem sutil, você vai passando devagarzinho para dar um leve tom amarelado nesse desenho. Toma cuidado para você não estar forçando muito, beleza? E agora vamos vir com o prato novamente, para mim tá passando por cima desse amarelado e tá intensificando alguns sombreamentos aqui que eu vejo que está fraco demais, certo? Você percebe que eu faço com bastante calma, que eu não tenho pressa nenhuma e é muito importante que você também tenha essa calma na hora de estar fazendo. E agora vamos estar pegando aqui a nossa borracha elétrica. Se você não tiver ela, não tem problema, pode estar usando alguma outra borracha. E vamos estar apagando o meio dos dentes para a gente estar fazendo aquele degradê que eu falei para vocês. Vai ficar mais escuro em volta e no meio dos dentes vai ficar bem clarinho para a gente estar dando esse sombreamento em volta e essa área de luz no meio para estar ficando mais realista esses dentes aqui, certo? Prontinho, depois de ter feito tudo isso com a borracha, você vem com o lápis areia novamente para você estar reforçando algumas áreas que você apagou demais aqui com a borracha elétrica, certo? Aí você passa por cima, caso tenha ficado muito branco. Você não pode estar deixando o branco que nem o fundo aqui desse desenho, tá vendo? Então, procure estar se atentando nisso para não estar ficando artificial. E esse é o nosso desenho finalizado, a parte que a gente coloriu aqui esses dentes realistas, fizemos um excelente sombreamento, como você pode ver tá igualzinho aqui a nossa imagem de referência. E agora eu vou estar deixando na tela para você ver a comparação de antes e depois. Antes da gente ter colorido o dente, tá do lado esquerdo, e depois da gente ter colorido os nossos dentes realistas. E galera, agora eu te faço a seguinte pergunta: o que você acha dessa grande diferença que teve aqui? Você acha que compensa a partir de hoje você tá jogando uma cor ou tá deixando totalmente branco, que nem ali do nosso lado esquerdo? Você acha que vai estar fazendo o seu desenho ficar muito mais realista, tá se atentando nessa parte a partir de hoje ou não? Eu espero de coração que esse vídeo tenha agregado algum valor para você, que a partir de hoje você possa estar aplicando isso que eu te falei nos seus desenhos, para que você possa estar evoluindo ainda mais. Eu tenho certeza que a partir de hoje o nível do seu realismo vai estar subindo bastante. Como eu disse no começo do vídeo, esse é um dos principais erros dos desenhistas iniciantes que eu vejo que fazem com que eles não evoluam no nível do desenho deles. E agora você sabe disso. E eu te faço a seguinte pergunta: esse conteúdo aqui agregou algum valor para você? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero muito estar sabendo o que você acha sobre isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, beleza? E eu conto também com o seu like nesse vídeo, porque vai estar ajudando bastante aqui o nosso canal a estar crescendo e ele é muito importante. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para não estar perdendo os nossos próximos conteúdos com várias dicas para estar ajudando você a estar evoluindo junto comigo no seu desenho. E eu vou estar te recomendando a speed art completa desse desenho aqui. Eu peço para que você assista ela se você for desenhar comigo essa referência. E eu peço também para que você visite aqui o perfil. Tem muito conteúdo aqui que vai estar te ajudando bastante a estar evoluindo no seu desenho. E eu te vejo no nosso próximo conteúdo. Forte abraço e tamo junto!